Olá vocês, e aí, como estão? Sou o professor Júlio César de Filosofia e Sociologia aqui do Soma. Bom, em conversa com meu colega Rafael, nós fizemos as questões do Enem e criamos uma ideia bem abrangente sobre o que o Enem ofereceu nesse ano de 2019. Foram questões bem amplas e que exigiram muita interdisciplinaridade e multidisciplinaridade. Em cada uma das modalidades não era apenas uma questão de filosofia e de sociologia. Muitas vezes você tinha questões puras que pediam exatamente sobre algum pensador, como por exemplo Foucault, como pediu sobre Hannah Arendt, mas também tinham questões que se misturavam às ideias de geografia e de história, o que tornava então a questão um tanto quanto abrangente e por muitas vezes até difícil de ser elaborada por alunos de ensino médio. Mais uma vez, o Enem, infelizmente, não alcançou a sua modalidade de ser um exame nacional do ensino médio, porque ele acabou exigindo muito mais do que só o conhecimento do ensino médio. Mas fica muito claro que o Enem obrigou que o aluno tivesse uma diversidade, um repertório também intelectual muito acima do que se poderia pedir para o ensino médio. Aparecendo questões, por exemplo, voltadas para conceitos de dicionário, por exemplo, como o dicionário do Nicola Baiano, sobre uma questão de filosofia, mas também apareceu uma questão de sociologia do Legoff, onde ele pediu uma especificidade sobre o pensamento sociológico aplicado à sociedade contemporânea. De uma maneira geral, não se pode dizer que o Enem ficou restrito só a uma possibilidade ou uma habilidade. Aliás, ele abriu para várias competências e para vários conhecimentos que o aluno teve que dispor para além do seu conhecimento básico e fundamental sobre esses conceitos. Vale a pena ressaltar que a prova ficou bem abrangente e, por isso, também uma prova bem difícil, no sentido de que o aluno tinha que ter muita habilidade para lidar com o pensamento de vários autores diferentes. Por exemplo, na própria questão que a Hannah Arendt pediu sobre o totalitarismo, ela exigiu que o aluno tivesse um conhecimento não apenas sobre o que era o totalitarismo, mas como os resultados que esse totalitarismo trouxe para a Europa como um todo e até mesmo para o Ocidente. Nessa relação, ficou muito claro que o Enem tenta abranger um conjunto maior de conhecimentos. Por um lado, isso é muito bom, mas para aquele aluno que não se dedicou, que não estudou, ficou bem defasado. É por isso que, refrisando mais uma vez, uma coisa que nós falamos muito ao longo do ano, seria um Enem muito conteudista, que exigiria uma série de modalidades bem ali, estilo nota de rodapé. O aluno que buscou ampliar esses conhecimentos, como também apareceu na questão da redação sobre o conhecimento de cultura e de cinema, ele conseguiu e vai se dar muito bem nessa prova. Já é um indicativo muito bom do que o Enem vem exigir dos alunos nos anos posteriores, ou seja, uma prova que vai ser bem mais abrangente, mas que não vai perder o seu caráter conteudista. Por isso, valerá a pena, para os próximos anos, aliar o conhecimento básico dos conceitos com a perspectiva que esse aluno tiver sobre o conhecimento geral em nível social, em nível filosófico, em nível sociológico e também histórico e geográfico. Ou seja, não basta ter um conhecimento sobre só um campo do conhecimento. Vai sair bem o aluno que conseguir contracenar todos esses conhecimentos numa base só e criar um cenário de conhecimento ainda maior. Vale muito a pena pensar sempre nessa perspectiva de um Enem que seja plural, que seja multicultural. Ainda que ele não toque em algumas questões ideológicas, mas a ideologia está lá presente enquanto conceito, enquanto aplicação desse conceito à realidade do sujeito. Esperamos que você tenha saído bem, que tenha conseguido alcançar todas essas modalidades e por mais do que você precisar, estaremos sempre aqui à sua disposição. Um grande abraço e até mais.